Vamos então proceder à cerimónia de entrega do Prémio Elina Guimarães, atribuído pela primeira vez pela Ordem dos Advogados. Destina-se a homenagear personalidades que se destacaram na defesa dos direitos das mulheres e na defesa da igualdade de género. Damos por isso as boas-vindas a todos aqueles que aceitaram partilhar este momento connosco. Em representação da Procuradora-Geral da República, o Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Adriano Cunha. Em representação, como Conselheira para a Igualdade do Ministério da Justiça, a Dra. Mónica Calado Gomes. Em representação da Direção-Geral da Administração da Justiça, o Sr. Subdiretor, Dr. André Campante. Em representação do Diretor do SES, Dra. Ana Massana, o Sr. Presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções, Dr. Hugo Lourenço, em representação do Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dra. Ana Paula Gomes da Costa, Delegada Distrital de Lisboa, o Sr. Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Dr. José Ferreira de Almeida, o Sr. Presidente do Conselho de Deontologia, Dr. Rui Santos, Senhoras e Senhores Vice-Presidentes e Vice-Presidentes das várias delegações e Conselhos Distritais aqui presentes, em representação da Sra. Presidente do Conselho Português dos Refugiados, a Dra. Márcia Passos, presidentes de todos os institutos da Ordem dos Advogados, em representação também da Escola de Polícia Judiciária, o Sr. Inspetor José Matos, em representação da APAV, a Sra. Doutora Helena Sampaio, a Associação Mulheres Século XXI, a Sra. Doutora Isabel Martins e a Doutora Catarina Louro, a Associação de Defesa dos Direitos Humanos, Doutora Lorena Lamã e Doutora Laura Vasconcelos, em representação do Movimento Democrático das Mulheres, Doutora Rosa Peças, em representação da União das Mulheres Alternativa e Resposta, Doutora Ana Marciano, em representação também da Associação das Mulheres contra a Violência, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, os senhores presidentes e senhoras presidentes neste caso. Muito obrigada a todos e a todas por estarem aqui. Uma saudação especial também ao Dr. Filipe da Palma Carlos, neto da nossa doutora Elina Guimarães, também ela homenageada neste dia, uma mulher que nasceu no dia 8 de agosto de 1904, e depois de realizar os seus primeiros estudos em casa e de frequentar o Liceu Almeida Garrett e o Liceu Passos Manuel, matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluindo-a com a classificação de 18 valores. Ainda estudante universitária, foi uma mulher que aderiu ao movimento feminista, publicando em vários periódicos, nomeadamente no periódico Vida Académica, uma contestação ao conteúdo derrogatório em relação às mulheres que estudavam a obra O Terceiro Sexo, de Júlio Dantas. Temos, obviamente, um currículo impressionante na vida e na obra desta mulher. Peço então a presença da doutora Elina Fraga, senhora bastonária da Ordem dos Advogados, para entregar o prémio Elina Guimarães. Recebe a senhora juíza desembargadora, a doutora Maria Teresa Ferreira de Almeida, presidente da direção da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. Eu, naturalmente, quero, em primeiro lugar, em nome da direção da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e em nome da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, agradecer à bastonária da Ordem dos Advogados e à Ordem dos Advogados o recebimento deste prémio, que muito nos honra e muito nos dignifica, por vários motivos. Pela circunstância do prémio em si, pela circunstância de ter sido atribuído por esta Ordem dos Advogados, pela circunstância de ter sido atribuído por esta Ordem dos Advogados, sendo a bastonária uma mulher. E pela circunstância de o prémio ter o nome Elina Guimarães. Como foi referido ali no documentário, a doutora Elina Guimarães é membro honorário da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, foi por nós convidada no início, na formação da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas.
E nesse processo nós procuramos trazer para a Associação de Portugueses e Mulheres Juristas uma frase que a doutora Helena Guimarães citava muito, que é de uma jornalista e advogada francesa que morreu em 75, a Françoise Paturier, que dizia que era necessário trazer para a lei a força da vida. E é justamente esta circunstância que nós procuramos materializar na Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. E vou-me dar 3 minutos, porque eu vejo aqui muitas pessoas que certamente não conhecem a razão de ser da existência da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e o que é que esteve na sua origem e porque é que ela continua a existir. E vou-vos contar-vos muito rapidamente a história da sua formação. Estávamos no ano de 1987, para aquelas e aqueles que já existiam profissionalmente, nessa época sabiam que a primeira coisa que nós fazíamos quando nos sentávamos à secretária era buscar o Diário da República, rasgar a cinta e começar a ler o Diário da República para ver o que é que passava a acontecer a partir daquele dia. E no fatídico dia de 28 de maio de 1987, porque em Portugal os 28 de maio têm coisas assim um pouco estranhas, saiu um assento do Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, para aqueles que não sabem, uma interpretação doutrinária do Supremo Tribunal de Justiça que tinha, ou passaria a ter, a força obrigatória de lei. E esse assento versava sobre o artigo 1110 do Código Civil e dizia que a interpretação a fazer para o critério o interesse das crianças, na altura para a questão de saber a quem deveria ser atribuído o direito ao arrendamento da casa de morada de família, em caso de separação ou divórcio, esse interesse dos filhos era apenas para os filhos nascidos na constância do matrimónio. Portanto, ficavam de fora todos os filhos nascidos em uniões de facto. Quando eu li aquilo, disse, desculpem, mas estes gajos passaram-se. Isto é preciso dizer um basta. E na altura não havia net, não é? Mas havia telefones. Telefonei, a primeira das pessoas a quem telefonei, penso que foi a Dulce. Telefonei depois a mais 3, 4, 5, 6 pessoas e disse, vocês já viram o Diário da República? Isto não pode ser, temos que fazer qualquer coisa. E o temos que fazer qualquer coisa materializou-se num texto em que contestávamos aquele assento à luz do artigo 36 da Constituição da República, que proíbe as discriminações entre os filhos nascidos dentro ou fora do casamento. E, naturalmente, entregámos esse texto ao provedor da Justiça, porque era uma das entidades que tem competência para suscitar a inconstitucionalidade de qualquer norma. E entregámos-lo com a incumbência de o apresentar ao Tribunal Constitucional. Na altura, o provedor era o Dr. Ângelo de Almeida Ribeiro, que foi bastonário desta ordem, e entregou, efetivamente, a nossa exposição ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional veio a declarar que, efetivamente, aquele assento violava a Constituição e, como tal, revogava-o. Eu creio que foi a primeira vez, desde a fundação do Condado Portucalense, que foi revogado alguma norma do Supremo Tribunal de Justiça. Esta pequena história para nós é muito importante, não apenas porque é a nossa matriz, mas porque a nossa matriz tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, todo este processo foi aquele processo que deu origem depois à constituição da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Em primeiro lugar, esta associação não nasce porque um grupo de pessoas amigas, conhecidas, decidiram vamos criar uma associação. Não. Este meio organizativo nasce em função de um processo que ditou uma necessidade organizativa. Temos que fazer mais coisas e o meio organizativo adequado a isso é juntarmos sob uma forma de associação. Em segundo lugar, a associação nasce não para defender interesses socioprofissionais das pessoas, das juristas, e juntamos na associação juristas desde as carreiras diplomáticas às magistraturas, à advocacia, às conservatórias, etc.
não nasce para defender interesses socioprofissionais, nasce para defender os direitos das mulheres, os direitos humanos das mulheres. E em terceiro lugar, que é talvez, e é uma coisa muito importante para mim, nós fizemos funcionar as instituições do Estado. Ou seja, nós acionámos o Estado, provedor do Tribunal Constitucional, para repor a legalidade, aquilo que tinha sido violado. E com este meio nós provamos a posteriori, provamos para nós próprios que o Estado tinha capacidades de se respeitar a si próprio e de respeitar a Constituição. E esta tripla circunstância é a matriz da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. E é esta matriz que, do meu ponto de vista, traduz aquela frase que eu comecei por citar, de trazer para a lei a força da vida, a força da nossa vida, como é absolutamente óbvio. Queria apenas só dizer ainda o seguinte: a doutora Helena Guimarães, para além daquilo que foi aqui referido, é importante para nós também por uma outra circunstância. A doutora Helena Guimarães foi a primeira portuguesa a aderir à Federação Internacional de Mulheres de Carreiras Jurídicas, que foi fundada em 1928. Ela aderiu em 1929, juntamente, por influência, melhor dizendo, de uma grande jurista espanhola, a Clara Campoamor, que foi jurista e foi política e representou a República Espanhola na Sociedade das Nações e depois foi exilada pelo franquismo. Esta Federação Internacional é uma federação de associações congêneres, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, quando pediu a sua filiação à Federação Internacional, fez pela mão de uma advogada, que já falecida, a doutora Maria do Carmo Medina. E fê-lo na convicção de que se iria juntar, como efetivamente se juntou, a outras juristas de outros países que comungavam das mesmas ideias. Nessa Federação Internacional, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas teve a honra de assegurar a presidência durante 6 anos, de 2006 a 2012. E continua hoje a participar dos seus trabalhos, e é algo que nos dá, para além de tudo mais, permite uma expressão, um grande conforto de sentir que temos em todo o mundo gente que pensa e age como nós. E é um grande conforto e uma grande satisfação encontrarmos nas reuniões anuais gente que vem de todos os lados do mundo em espécie de, desculpa a expressão, espécie de peregrinação para reunirmos, estudarmos um determinado assunto e tomarmos posição sobre esse assunto. Vou terminar dizendo que esta forma de agir da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, creio eu, que faz jus não apenas ao lema de trazer para a lei a força da vida, mas procura fazer jus, honrar a memória da doutora Helena Guimarães. Por isso, muito obrigada, mais uma vez, pela atribuição do prémio à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Muito obrigada, Sra. Doutora, e passo a palavra à doutora Helena Fraga, Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados. Eu, naquilo que é furar o protocolo, quero prestar, antes de mais, um esclarecimento, é que nós vimos o filme que foi feito em homenagem a este prémio e no qual prestou declarações a doutora Teresa Féria, que na altura não sabia que era a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quem seria a entidade escolhida pelo Conselho Geral para receber este prémio. Queria prestar este esclarecimento, foi uma grande maldade que eu, enquanto bastonária, lhe fiz, porque eu já sabia, quando lhe fiz o convite, que realmente a deliberação tinha requerido
recaído exatamente sobre a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, mas só lhe transmiti depois de feitas as filmagens. Gostaria de agradecer a presença de todos neste dia que foi uma grande maratona na promoção da igualdade e, sobretudo, na luta contra qualquer forma de discriminação e na luta contra aquela discriminação que existe e que é seguramente a que menos sentido faz. Gostaria de vos dizer que para mim foi fácil, e penso que para o meu Conselho Geral, uma vez que a deliberação foi aprovada por unanimidade, escolher a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas pela inspiração que representam para a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem alguma coincidência nos seus objetivos em relação àqueles que são os fins prosseguidos pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. A Ordem dos Advogados tem como atribuição a defesa do Estado de Direito, a defesa dos direitos fundamentais, a defesa dos direitos humanos, e defender os direitos das mulheres é seguramente uma forma muito especial de defender os direitos humanos. E, portanto, foi realmente para mim um privilégio, enquanto bastonária, não só a proposição da criação deste prémio, é um espólio que fica e que se vai eternizar na Ordem dos Advogados, e mais que não seja, este será seguramente o Conselho Geral que criou o Prémio Helena Guimarães, naquilo que é um ato de reconhecimento, e agradeço naturalmente na pessoa do Dr. Filipe Palma Carlos a autorização que nos foi dada também pela família, naquilo que é o reconhecimento do papel da doutora Helena Guimarães, mas também o facto de ele ser atribuído à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Cantava-se há pouco que, como é que era a letra? Se mudares, tudo muda, e não mudes tudo, muda só um. E é um pouco isso que a Ordem dos Advogados, o Conselho Geral da Ordem dos Advogados, os conselhos regionais e as delegações têm tentado fazer. Mudar um pouco a legislação, mudar também as mentalidades, mudar a nossa cultura. E aqui ou ali pode parecer insignificante o papel que cada um de nós desempenha, mas a verdade é que a Ordem dos Advogados tem feito um esforço para prosseguir o mesmo fim que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e isso tem começado a produzir os seus frutos. A Ordem dos Advogados emitiu um parecer que foi reconhecido para que fosse criminalizada a mutilação genital feminina. A Ordem dos Advogados tem contribuído para a criação de regimes especiais para vítimas de violência de género. A Ordem dos Advogados está muitíssimo empenhada no combate sério, musculado ao assédio sexual e, sobretudo, ao assédio moral que se tem multiplicado no emprego. A Ordem dos Advogados está agora em curso a emissão do parecer em relação à procriação medicamente assistida, que vai permitir o alargamento a mulheres solteiras, designadamente, ou mulheres independentemente da sua orientação sexual. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas tem combatido a discriminação qualquer que ela seja, e também a Ordem dos Advogados tem utilizado ou visado os mesmos fins, designadamente quando se pronunciou favoravelmente naquilo que foi também uma ruptura com o passado da própria Ordem dos Advogados, quando se pronunciou favoravelmente, quer em relação à coadoção, quer em relação à adoção por casais do mesmo sexo. Enfim, temos feito algum caminho, não aquele que gostaríamos de desenvolver, mas já há caminho que tem sido feito. Devo dizer que é com muito orgulho que referencio aqui que como bastonária e que como presidente do Conselho Geral, foi também no meu mandato
pela primeira vez, e isto é quase surpreendente, atribuída a primeira medalha de honra a uma mulher advogada. Ou seja, num universo em que as mulheres já são a maioria, e quando a Ordem dos Advogados celebra hoje, comemora este ano, os seus 90 anos, a verdade é que em 2014, portanto, após a minha posse, foi homenageada, foi atribuída pela primeira vez uma medalha de honra a uma advogada. Foi também este Conselho Geral que pela primeira vez deu não uma, mas 2 medalhas de ouro a mulheres. Foi em 2014 também que foi pela primeira vez atribuída uma medalha de honra, uma medalha de ouro, perdão, à doutora Leonor Beleza, e uma medalha de ouro pela luta que tem feito também contra qualquer forma de discriminação à doutora Isabel Moreira. Dizer também que no campo dos direitos humanos, também muito recentemente, foi atribuído o prémio Ângelo Almeida Ribeiro, o prémio que é atribuído a personalidades que se destaquem na defesa dos direitos humanos, à senhora juíza conselheira, a doutora Clara Sotomayor. E, portanto, o caminho faz-se caminhando, e há algum caminho que a Ordem também fez, num ato que é, sobretudo, um ato de justiça. Nós não podemos defender os direitos humanos e escamotear e deixar de defender aquilo que são os direitos das mulheres. Meus caros, muitas vezes esta luta é uma luta solitária. E tem também custos políticos, custos pessoais. Eu costumo dizer na brincadeira que quando nós mulheres somos persistentes e determinadas, somos em geral apelidadas de fundamentalistas. Quando nós somos fortes e convictas, ou aqui ou ali perdemos a cabeça, somos histéricas. E é uma luta que nos deve mobilizar, a homens e a mulheres, mas que muitas vezes é mal compreendida. Porque há quem entenda que a igualdade de género, que já tem consagração constitucional e legal, já é uma realidade fática e, portanto, que só alguém que é cego é que não vê essa igualdade. Eu discordo disso. Devo dizer que esta experiência que tenho aqui no Conselho Geral me enriqueceu muito. Eu própria, como advogada, não tinha consciência da dimensão da desigualdade que ainda está instalada. Há pouco referia isso mesmo. O meu primeiro contacto com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas foi bastante interessante. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas pediu-me uma reunião e eu reuni com a senhora Presidente e com a senhora Vice-Presidente, e penso que havia também um terceiro elemento. Estou ali a ver a indicação. E fui sensibilizada para a necessidade de alterar a forma de comunicar da Ordem dos Advogados. Eu tinha tomado posse há relativamente pouco tempo, e tinha uma ordem que enfrentava a reorganização judiciária, estavam a fechar tribunais, tinha uma ordem que tinha muitas vezes 24 horas ou 48 horas para se pronunciar sobre projetos legislativos. Tinha uma ordem, por que não dizê-lo com toda a lealdade, que não estava pacificada internamente e que tinha divergências profundas nos respectivos órgãos. E a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas pede-me muda a linguagem. E eu penso que ainda terei argumentado qualquer coisa, mas isso é uma questão de semântica, dizer advogados e advogadas, mas a doutora Teresa Féria não me deu a hipótese. Não é questão de semântica. E explicou-me com a paciência de quem está a ensinar qual era a diferença. E eu saí dessa reunião, e já o disse há pouco, saí dessa reunião e apreendi
a dimensão da transformação que poderia resultar da alteração da forma de comunicar da Ordem dos Advogados e que uma das formas de promoção da igualdade passava exatamente pela assunção dessa distinção feita em função do género. E percebi uma coisa que nem sequer tinha refletido sobre ela, é que eu própria era uma discriminadora em função do género. E, portanto, é esta a grande lição que nós devemos ter humildade para receber e que acontece todos os dias. Nós todos os dias, e eu tenho referido isso muitas vezes, andamos a pulular entre o papel de abusadas e de abusadoras, de discriminadas e de discriminadoras. Não o fazemos muitas vezes de forma propositada, de forma consciente, fazemos-lo muitas vezes porque não estamos sensibilizadas para determinadas matérias. E empenhei-me desde essa reunião até hoje, e falo-ei até ao final do meu mandato, que ocorrerá este ano, estou empenhada em transmitir não só o meu testemunho pessoal, de quem se deixou seduzir por estas matérias, de quem foi despertado e ganhou consciência cívica e de cidadania, e muitas vezes há que mudar, basta mudar e já é uma grande conquista. E, portanto, considerem também que eu sou uma conquista da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. Mais uma vez, devo-vos dizer que a Ordem dos Advogados se sente particularmente feliz com este dia, exatamente pelos motivos que eu referi há pouco. Comemorou-se pela segunda vez também, naquilo que também foi uma inovação, porque não se comemorava na Ordem dos Advogados, o Dia Internacional das Mulheres, com um longo debate, o que demonstrou que, na verdade, nós podemos ser maratonistas na promoção da igualdade e que nos sirva, digamos que, aquilo que aconteceu hoje, de exemplo para o nosso dia-a-dia. E se é verdade que os advogados e as advogadas, todos eles, todas elas, têm que ser feministas por força do exercício da advocacia, não pode haver um advogado, nem uma advogada, que não seja feminista, que não promova a igualdade, que essa mensagem também possa passar dentro da esfera que cada um tem de influência. Que possamos todos criar um mundo melhor, por nós, pelas nossas filhas, pelas nossas netas, que possamos todos dar um contributo semelhante àquele que foi dado pela doutora Helena Guimarães. Muito mudou, mas ainda há muito por mudar. É este o repto que vos deixo e muito obrigada a todos.